Ó, o segredo é você pedir o depoimento de uma cliente que você sabe que tem aquele problema. Falei, Ivan, mas como assim? É assim, vamos supor que a cliente vem de longe. Você sabe que ela vem de longe para fazer o procedimento. Então você vai falar para ela, vai perguntar para ela, que pode ser pelo WhatsApp mesmo, né? Vai falar assim, ó, e aí, deixa eu te perguntar um negócio, tudo bem? E aí, você gostou da sobrancelha? E além disso, eu queria te perguntar o seguinte: você mora aqui pertinho do estúdio ou você mora em outro canto, mais longe? Eu tô perguntando isso porque tem cliente que às vezes moram em tal bairro e elas não vêm. Elas acham muito longe. Como que você faz? Porque aí você pode falar para ela, como que você faz? E por que que você escolheu vir aqui nesse estúdio, né? E aí ela vai te contar. Não, então, que eu gostei por causa disso, falei com você. Aí ela vai te contar. E ela vai falar como que ela faz para chegar lá, como que ela vem. E aí, maravilha. E você pode usar esse depoimento para quando outra cliente falar que é longe, você vai falar, nossa, eu entendo, realmente, a gente mora em um, eu moro num bairro, você mora no outro, mas ó, fica despreocupada, porque você consegue vir de ônibus, você consegue vir de Uber, de 99, e olha o que essa cliente aqui falou, olha como que ela vem. Aí ela fala, eu pego o ônibus tal, desço em tal lugar e vou a pé, nananã, e faço assim, assim. Pronto, é uma prova de que tem outra pessoa que tá mesmo naquela mesma situação que ela, mas mesmo assim fez a sobrancelha e deu certo. Isso é magnífico, isso por si só já vende muito. E aí então, ó, por exemplo, esse daqui, no caso o exemplo que eu acabei de dar, mas eu vou falar isso daqui, ó. Durante o atendimento, geralmente é assim que você fica sabendo que a cliente mora longe, que a cliente que tem algum problema lá no atendimento e que resolveu depois. Durante o atendimento, a cliente deixa escapar que ela precisa ir para casa a pé durante 15 dias para fazer as sobrancelhas. Então, esse daqui a cliente deixou escapar, falou assim: eu faço a sobrancelha aqui, ó, você vê eu fazendo, mas eu preciso ir de ônibus, eu preciso ir para casa a pé 15 dias para conseguir fazer a sobrancelha, minha filha. Isso daqui é muitos dias, no caso, agora com o preço do ônibus que é alto, né? Geralmente é menos dias. Mas enfim, ela precisa ir um monte de dia lá para poder conseguir fazer a sobrancelha com você, dependendo do que ela quer fazer aí, né? E aí, quando ela deixa escapar isso, às vezes é isso, às vezes ela pode falar pra você assim: nossa, eu achava que você tinha uma cara de enjoada, uma cara de nojenta, mas aí eu vim, conversei com você e vi que você é uma pessoa maravilhosa, é fofa, gosto de falar com você, nossa, não tem nada a ver com o que eu pensei e tal. Ela pode mandar isso por escrito. Você pode ou gravar ali, colocar pra gravar, ou ela pode mandar pelo WhatsApp pra você. E qualquer coisa que ela falar que você identificar ali, que pode ser uma coisa que outra cliente pode falar, você vai falar para ela, você vai usar isso a seu favor. E aí você pode gravar ela, se não incomodar ela, né? E ela vai falar, eu não tinha dinheiro para fazer a sobrancelha, e aí o jeito que eu achei foi pegar o ônibus que eu ia, vinha do trabalho e tal. E ela vai contar a história dela, como que ela conseguiu fazer para pagar as sobrancelhas e como que ela faz até hoje, né? E isso daí você pode também pedir para ela, se ela não quiser que grave, se você não quiser fazer a gravação sempre é melhor, em vídeo sempre vai ser melhor. Mas se não tiver a possibilidade de fazer por vídeo, e outra coisa, pergunta para ela. Às vezes você decide que a cliente não vai querer. Não decida nada pela cliente, pergunta para ela. Olha, eu posso gravar a gente conversando sobre isso? E aí você coloca a câmera de um jeito que nem precisa pegar você. Se você tiver vergonha de aparecer, pode pegar virado assim mais para cliente. E aí você fala: "E aí, como que é? Você conseguia vir aqui fazer? Você sempre tinha um dinheiro todo mês tranquilo para fazer a sobrancelha? Porque as meninas às vezes não têm. E como que você fez, né? Como que você faz aí para conseguir fazer a sua sobrancelha?" E aí, a parte que você vai colocar de vídeo de depoimento é só a parte da cliente. Você pede para ela repetir a última parte. E tá gravando mesmo? Então você fala para ela: olha, você tem que repetir a última parte da minha pergunta para depois você dar a resposta. Pra ela, o que você quer que aquela cliente fale? A cliente fala assim: eu não tinha dinheiro para fazer a sobrancelha. Sabe o que eu fiz, menina? Aí eu fiz assim, assim, aí eu vim em ônibus, não sei o que, deixei de comer isso e aquilo, fiz aquilo, aquilo outro. Ela tem que repetir o final da pergunta para ficar uma pergunta, para ser um negócio completo, né?
E aí você consegue usar isso nas suas redes sociais, na resposta com as clientes. Esse daí que é o que eu estou explicando aqui agora. E eu já separei para você outros casos, para de repente, se você não está percebendo, ó, ela tinha medo de ficar com a sobrancelha preta ao fazer a rena. Se a cliente falar isso, você já vê por que ela mudou de ideia. O que aconteceu? Você pode fazer um vídeo gravando, pode perguntar para ela, e aí ela tem que colocar a pergunta. Eu tinha medo de ficar com a sobrancelha preta porque para fazer a rena. E aí eu vi que não era nada disso, por causa que aconteceu isso, 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 e ela vai te contar. Medo de falhar as sobrancelhas. Ela não tem tempo, trabalha em 2 empregos e mesmo assim conseguiu fazer com você. Ela faz muita hora e não tem muita hora extra e não tem folga. Ela tem 3 filhos, não tem com quem deixar. Ela achava caro. Ela fala, a primeira vez que eu vi o seu anúncio, nossa, vi o valor lá, falei assim, achei caro. Ou então, eu entrei no seu perfil, aí eu descobri que o valor do design de sobrancelha era caro. Tá, e por que ela fez depois? Ou então ela podia fazer, tem uma outra menina que é mais barata. E ela resolveu fazer no seu. Por quê? E aí quem tem que contar é ela. Tanto por mensagem lá no WhatsApp, quanto ela te contar por vídeo. Por vídeo sempre é melhor. Por quê? Porque por vídeo não tem como fraudar. É a cliente mesmo falando. É claro que você pode contratar uma pessoa para fazer isso. O que tem gente que faz é um absurdo. Mas porque é muito caro e não tem sentido. Mas é muito mais fácil as clientes acreditarem quando você faz desse jeito e que é verdade, né? Ela achava muito simples, ela achava que o design de sobrancelha era só tirar uns pelinhos ali, super tranquilo, rápido. E aí depois ela viu que não era bem assim. Por que ela mudou de ideia? E aí você grava isso daí, ou por mensagem. Ela achava seu estúdio muito chique, ou ela achava ele muito simples, e mesmo assim fez. Por quê? Nunca tinha feito a sobrancelha antes, e aí ela fez com você, e ela achava que não ia ficar bom e ficou, e o que aconteceu, como que foi? Tinha medo de doer muito. Ela tinha medo que ela viu um vídeo aí. Por que ela tinha medo? Pergunta por que ela tinha medo, como que foi, e aí ela tinha. E aí, como que ela resolveu isso daí? O que fez ela ir fazer a sobrancelha? E o que ela achou? O que ela achou, né? Não conhecia profissional, não conhecia profissional. E mesmo sem conhecer ela, achando que ela tinha cara de chata, enjoada, nojenta, depois foi fazer e foi maravilhoso. Se a cliente mora longe, a cliente mora longe, eu morava tão longe, não dava para mim fazer. E aí, como que foi? O que aconteceu? Às vezes é que ela mudou pro seu lado, virou sua vizinha. Aí daí, isso daí não vale, né? Tem que ser alguma cliente que fez alguma outra coisa. Ela arrumou um outro jeito de vir pro estúdio para você usar isso de referência para sua cliente. O marido dela não deixava. Eu coloquei o marido, mas gente, você lembra, né? É marido, pai, mãe, tio, vovó, amigo, pai, mãe, namorado, amiga. É quem que não deixa ela fazer a sobrancelha. E aí, a minha sobrancelha fulano não deixava. Mas e como que você fez? Aí eu fiz assim, assim, assim. Esse depoimento pode ser que você tenha que tampar o nome dela. Por quê? Porque ela vai contar pra você, mas não pode divulgar. Porque aquela pessoa que não deixa, o namorado às vezes é namorado ciumento, ou então é um pai que é mais rígido, não vai deixar. Ou é uma pessoa da igreja que não concorda que ela faça isso, porque da religião não deixa, não tá certo. Na religião dela eles acreditam nisso, e aí você vai colocar certinho aqui e não vai expor a cliente. É evidente. Você vai tampar o nome dela, o número do celular, não vai deixar nada, nenhum dado da cliente sair esses dados, né? Nem se for gravado. Isso que eu tô falando, então, vai gerar uma fábrica de depoimento. É o seguinte, tudo isso que eu falei, eu espero que você esteja com a cabeça aí pensando já nas clientes, né? Que você já pode falar com elas, que você já sabe os problemas que ela tem, que ela não vinha porque o marido não deixava, a outra que não vinha que era longe, a outra que não vinha que era caro, a outra que não vinha que ia no estúdio grande da cidade, e aí ela parou de ir lá e começou a ir com você. Aí você vai pegar e vai já pegar esses depoimentos aí. Então, use essas perguntas quando já souber as respostas. A cliente deixou escapar no atendimento qualquer coisa, você já sabe a resposta, e aí você vai falar aqui, aqui entra a objeção que você vai trabalhar, lembrando que você já deve saber a resposta, sabe? Você tem que saber a resposta, senão não vai funcionar. Você mora pertinho do estúdio? Como você veio? Você tem dinheiro para fazer sua sobrancelha todo mês? Como que você faz?
Você já fez algum sacrifício para conseguir fazer as sobrancelhas? Me conta a história. Gente, isso daqui, sacrifício para fazer a sobrancelha, é maravilhoso. A cliente vai contar cada coisa que você não tem ideia. Isso daí vai ser muito top no seu atendimento. Você já tentou fazer sua sobrancelha sozinha? Como foi? Deu certo? Deu errado? Aí a gente tem mais algumas aqui, ó. Valeu a pena ter feito as sobrancelhas com uma profissional? Às vezes ela não queria fazer, ela queria fazer sozinha. E aí ela fez com você, que é uma profissional, e funcionou. E aí o que que acontece? Você sabe que ela tinha essa resistência, ela queria fazer sozinha, ou você sabe que ela mexe em casa, isso pode ser, você pode usar isso a seu favor. Não acha que é uma coisa ruim, sempre é bom. Sempre tem um lado positivo. Você tinha alguma contraindicação ou algum problema para fazer a sobrancelha? Vitiligo, espinha, em espinha em excesso, quando a cliente tem muita espinha e espinha na sobrancelha, outra coisa que você pode criar assunto vídeo, né? Ou cicatriz, que eu já coloquei lá em cima. O seu boy sempre te apoiou? Como você convenceu ele a deixar você fazer a sobrancelha? Aqueles marido turrão que não deixava fazer a sobrancelha, não queria, e depois ele não apoiava ela. Quando você sabe que não apoia, aí que você vai perguntar isso. Se apoia, não tem graça, não vai ajudar você com as objeções. É muito bom, né? O que eu falei é estranho, soa meio estranho, mas você entendeu. Aqui a gente está tratando de objeção e é o foco na sua venda. Tem procedimento mais barato por aí, por que você escolheu fazer comigo? Quando ela escolheu, ela fez um procedimento lá que era o baratinho. Gente, as clientes, elas têm isso tão forte na mente e que o barato é muito ruim. E não necessariamente é ruim, é só que as meninas normalmente não sabem cobrar. Só que a gente vai usar isso a seu favor. Tem um procedimento barato por aí, quer dizer, o seu não é o barato. Mas por que que ela fez? Ela vai te falar. Às vezes ela fez porque você ofereceu um pacote para ela e ela agendou para o ano inteiro. E aí, ó, outra cliente vai ouvir isso, a cliente vai falar assim: ah, é mesmo? E como que é esse pacote? O que que você fez? Olha só o tipo de coisa. Tudo voltado para venda. Isso daí vai bombar, vai ser magnífico, ó. E aí, o que mais? Aí tem essa parte aqui. Você pode acrescentar ou tirar as perguntas. Lembrando, cada pergunta para cada pessoa, você tem que saber a resposta para perguntar. Você não vai perguntar tudo aquilo, você não vai mandar no WhatsApp para a pessoa. É perguntando pessoalmente, quando você sabe, e aí depois você pergunta no WhatsApp para ela. Você fala para ela, ó, eu vou mandar a pergunta assim para você, você responde lá para mim, por favor, e tal. Ó, conforme você já vai conhecendo a cliente, aí você vai usar as objeções clássicas, frequentes, que foram mapeadas, e as perguntas, elas são feitas para te ajudar a vender mais ou para ajudar outra cliente, no caso, para tirar a dúvida de outra cliente, que é a evidência, é a prova que aquilo funcionou para outra pessoa, né? É que só você falando até mais ou menos. Agora, quando você fala e você prova, nossa, aí não tem para ninguém. A cliente não tem como combater isso, né? É, tem que ser uma conversa natural. Se você for gravar, tem que ser uma conversa natural. Principalmente as respostas das clientes. Tem que ser uma coisa que nem tem que parecer que ela está sendo gravada. De preferência, um jeito que você coloca, posiciona a câmera, que pega a cliente mais de lado, ou até pega a cliente de frente, mas com alguma coisa assim, para poder a cliente se sentir natural, para ela só conversar com você. Então, por, como precisa ser. Por que que precisa ser natural? Porque se você fizer um negócio forçado, ou se a cliente, no meio de um vídeo, ficar olhando para você, ficar querendo que você dê alguma resposta, fale para ela o que que ela tem que falar, isso daí não vai virar um vídeo bom. Vai ser um vídeo manipulado, um vídeo muito ruim, e a cliente vai perceber que a sua outra cliente é mulher também, e aí ao invés de ajudar, a cliente vai, ó, embora. Então, é um vídeo que não é, de preferência, você não vai combinar a resposta antes, você quer a verdade. E você pode, inclusive, falar para a cliente, ó, eu não vou fazer nenhuma coisa combinada com você não, tá? Eu quero que você fale a verdade, direitinho. Eu quero saber exatamente o que você sentiu, como foi a experiência para você. Só para poder mostrar para outras meninas que mesmo que a pessoa, de repente, tenha tal situação, ela consegue fazer a sobrancelha e dá tudo certo.
A ideia é ser uma conversa entre amigas, para você usar para vender para as futuras clientes. Então, isso daqui é a finalização. Tudo que eu tinha para falar para você de depoimento, tudo que eu tinha para falar para você de objeções, eu falei aqui. Então, ficou uma aula realmente completa. Tudo que você precisava saber, eu vou recapitular aqui agora para você ter essa clareza, ó. Então, eu expliquei dentro dessa parte aqui, a parte de objeções. Aí eu falei o que são as objeções, por que definir objeções. Eu ajudei você a identificar as objeções. E aí, dentro dessa identificação, existem as objeções clássicas que sempre as clientes vão ter, que são o dinheiro, é o tempo, é que ela não tem apoio ou que ela está com medo. E tem as objeções frequentes, né? Depois dessas, aí vem as frequentes, que ela tem insegurança, doença contraindicação, ela é gestante, dores e alergias, comodidades e adaptações, distância e horário, turma do eu faço e quando ela acredita em alguma coisa, a crença, né? E também tem as objeções disfarçadas. Eu expliquei que a objeção disfarçada, ela acaba sendo o quê? Medo, né? Falei de cada uma das objeções frequentes e das objeções disfarçadas. Da disfarçada, tem duas perguntas matadoras que não só servem para as disfarçadas, mas para qualquer objeção, quando a cliente começa a ser esquiva, você vai perguntar aquelas duas perguntas mágicas, né? E você depois vai ter as estratégias que enfraquecem objeções, que basicamente são duas coisas. A primeira é a criação de materiais dessas objeções que eu falei, e a segunda coisa, você vai usar o método ERE, esse método que enfraquece objeções, que é com empatia, razão e evidência. E aí, seguindo esses 3 passos, você vai conseguir enfraquecer certinho. E eu ainda te dei uma coisinha a mais, que foi o quê? Uma fábrica de depoimento. E esses depoimentos não são qualquer depoimentos, são fábrica de depoimentos que quebram objeções. No caso, que enfraquecem, né? Que enfraquecem objeções. Eu expliquei para você como que você vai construir para você ter essa fábrica de depoimento que enfraquece objeção. E assim a gente terminou essa aula. Muito obrigado, até a próxima aula. Te espero muito em breve.